Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje a gente tem um grande pessoa. Sou 22 anos, mas já conhecido nos pódios, nas provas de trilha no Brasil, o grande Bruno Boulet Esteves. Bruno, tudo bem, irmão? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Tudo bem Cara, comigo? recuperando, mas coisas foi pesado para você, porque você chegou em casa com duas medalhas de ouro. Meu Deus! Então, isso é muito peso para colocar nas suas pernas. Sim, sim, mas valeu a pena, valeu a pena. Mas até que eu recuperei bem rápido, porque apesar de ser duas provas intensas, elas foram curtas, então deu para recuperar de boa. Dia seguinte, lá no domingo, eu já fui rodar numas trilhas e num estradão de terra que tinha lá perto. Então, acho que as medalhas foram pesadas pra caramba de conseguir, mas deu pra recuperar bem. Quem não tá ligado, acabou de rolar o Campeonato Brasileiro lá na Parque Nacional Itatiaia. O sede do evento foi Evolution e Bruno foi primeiro lugar no competição de campeonato, o Uphill, e a próximo dia ele colocou o tênis de novo e foi primeiro lugar de 12 quilômetros pro clássico. Com isso ele ganhou para Mundial para representar Brasil na seleção na Espanha. Mas antes disso, quem está seguindo nosso esporte, talvez você já viu Bruno nas trilhas, porque basicamente 2024 foi um grande ano para você, Bruno. Você começou a aparecer, para algumas pessoas parece de nada. Talvez você estava mais ligado com as provas de jovens, de juvenil, mas 2024, de repente, você estava em todos os pódios pelo Brasil. E, na verdade, eu estava no sua Insta e você tinha uma coisa aí, eu quero pegar, você tinha foi muito lindo o que você escreveu. Me lembro do momento exato onde uma chave virou na minha cabeça e tudo mudou. Cara, quem foi esse momento? E quem foi Bruno antes e o Bruno depois, esse chave virou? Então, acho que a chavinha ela vira quando a gente, tipo assim, meio que tem um choque, assim, de realidade do que você está querendo realmente, tipo, conquistar, sabe? E tal. Essa aqui eu acho que é virada de chave, assim, e vem, tipo assim, é uma coisa que você vem pensando, vem construindo isso durante muito tempo, sabe? E do nada tudo parece que fica claro assim na sua frente, sabe? É como se tudo clareasse assim as ideias, tipo assim, de um dia para o outro as ideias vão clareando, clareando, e aí quando você vê tá tudo muito certo, você tá fazendo tudo muito direitinho assim, tipo, e foi um momento que eu assumi para mim mesmo que, pô, eu queria me dedicar mais como atleta, poder treinar mais, ainda tenho muito a melhorar, então sempre estamos na busca aí. E eu acho que é basicamente isso. Mas, cara, eu tenho que falar, para mim, pessoalmente, eu não sei pessoas ouvindo, mas com 22 anos, até esse foi ano passado, 21 anos, poucas vezes essa luz apareceu para o Roger Jovem, onde foi tão claro o jeito que você acabou de falar. Aí, porra, eu tenho 43 anos agora e raramente essa chave vai virando tão claro o jeito que você falou. Então, tem esse presente de ver essa capacidade de você com essa idade tão jovem. É muito legal, cara. Pode falar um pouquinho o seu background antes disso? Porque, como você entrou nesse mundo de corrida de trilha? Porque não é uma coisa tão comum, ainda mais no Brasil, você tem um jovem tão ligado com as montanhas. Então, isso daí é uma coisa que veio construindo durante muitos anos, né? Desde muito pequeno já inserido ali na montanha, e não só na montanha, mas em tudo quanto é tipo de esporte que eu pude praticar, eu pratiquei. Mas, assim, é algo muito cultural também, né? Isso, de se envolver desde muito novo com esporte e natureza. Mas eu acho que é uma coisa que vai crescendo aos poucos, sabe? E fora do Brasil você vê isso com mais frequência, como você mesmo disse.
Mas aqui, tipo, o que aconteceu foi por causa do meu pai, assim, da minha mãe, sempre gostaram muito de esporte. Meu pai, muito de esporte de natureza, então sempre ficava me levando para os lugares, me levando para os esportes. Ele fazia de tudo, ele escalava, corria na montanha e andava de motocross, andava de downhill, ele anda... Recentemente ele parou, né, mas ele andava de mountain bike também, de cross country. Então, tipo, é um cara que fez tudo também e me levou para esse mundo, assim. E antes da parte de eu começar a treinar montanha mesmo, né? Tem 2 anos e 6 meses, mais ou menos, que eu treino mesmo, tipo assim, com planilha de treino e tal. Foco num esporte só. Mas antes disso, lá quando eu era criancinha, sempre teve esse incentivo do meu pai de me levar para os lugares e outras pessoas também, amigos, familiares assim também que faziam esse tipo de coisa, me levavam para andar de bike, fazer downhill, entendeu? E fazer uma trilha. E eu tava até vendo com o meu pai aqui em casa uns vídeos de quando eu era pequenininho, a gente tava no Açu e eu tava escalando uma pedra assim, que tem lá. O Açu tem 2.200 metros e esse vídeo eu tinha 6 anos de idade. E aí já tava lá acampando, dormindo, escalando lá com meu pai brincando. Então, é uma coisa que foi construída ao longo de muitos anos. E, posteriormente, assim, na minha adolescência, eu continuei conectado com as montanhas. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que era legal, assim, porque na época eu não falava isso, entendeu? Porque eu achava que eu era maluco. Que antes de ir para aula, eu acordava de madrugada às vezes e eu ia para alguma trilha, ou andar de bike, ou ia dar uma corrida até o topo de alguma montanha. Isso eu era adolescente, assim. E aí eu chegava na aula, eu dormia a aula inteira, assim. E eu tava exausto, né? E eu acordava tipo 4h30 da manhã e 7h30 eu já tava na sala de aula, assim. E, enfim, e aí chegava em casa de tarde, pegava minha bike, ia andar, rolê de bike, não sei o quê. Gostava muito de andar de downhill. E quando eu tinha, foi 17 anos, eu montei uma bike maneiraça, assim, de enduro, e demorei 9 meses para montar ela. Deu 2 meses, eu rachei o quadro dela no meio. E aí, pô, o quadro daquele era uma nota. Eu falei, caraca, não vai dar. Eu vendi as peças, peguei uma bike mais básica, assim, e comecei a correr para poder ficar mais inserido na montanha, assim, de alguma maneira, sabe? Mas eu não treinava com frequência. Mas do nada eu dava umas doideiras, eu corria 40 quilômetros, sim, em várias montanhas com um tênis Vans, sabe? E short de surf, tipo, e ia assim, correndo do nada. E aí eu parei de correr, voltei a treinar jiu-jitsu com mais frequência, que eu treinava desde pequenininho também. Aí eu fui até a faixa roxa, só que aí chegando lá eu comecei a correr, tipo, tive vontade de começar a correr, né? E aí eu comecei a ver que eu levava jeito, porque eu conseguia correr, tipo, 40 quilômetros, entendeu? Sem treinar, assim, 30 quilômetros, sem treinar no meio do mato, e sem equipamento nenhum apropriado para aquilo. E aí eu falei com meu pai, caraca, eu acho que eu tava treinando muito jiu-jitsu para competir e tal, mas eu falei, pô, acho que eu quero seguir com a corrida, assim, acho que eu me encontrei aqui no esporte. E aí, no início foi até meio complicado, porque eu fiz 8 anos de jiu-jitsu, então foi meio difícil, assim, para mim aceitar, entendeu? E tal, meu pai também com todo o tempo que ele tinha investido naquilo ali para mim. Mas aí acabou que eu fui me envolvendo no esporte cada vez mais e tô aqui onde que eu tô hoje, sabe? Praticando o esporte que eu gosto. Então, mas com jiu-jitsu, pode falar um pouquinho? Parece que coisas muito diferentes, mas eu estou imaginando você ganhou uma. Você aprendeu muito sobre a ideia de competição e competição saudável. Talvez você pode falar um pouquinho sobre isso, porque na montanha sozinho você não vai ganhar esse espírito de Sim. competição tão forte. Uhum. Então, pode falar um pouquinho sobre um pouquinho das coisas que pode ter uma transferência entre esses esportes que parecem tão diferentes? Brutões, quero falar com você muito rápido sobre Houseway. Quem tá fã do podcast sabe que eu sempre estou buscando de explorar meus limites. Esses últimos anos eu descobri, nossa, eu estava muito longe do meu potencial. Por quê? Porque eu estava consumindo pouco proteína. Entre a Houseway na minha vida, gente,
é um jeito de consumir mais proteína, suplementar a comida natural para chegar numa performance melhor. Se quiser experimentar o House Whey, você pode ir lá no site. Talvez você já conhece esses produtos. Na próxima vez você vai pedir coisas no site, pode colocar o cupom o outro lado. E, gente, você vai receber 10% de desconto, você vai apoiar o podcast e, além disso, você vai receber um produto muito bem feito para melhorar a sua performance. Então, gente, é tudo de bom. Primeiro, na parte física, o jiu-jitsu ele ajuda muito porque tu fica durão, sabe? Você fica resistente. Apesar de ser um esporte que não tem soco nem nada, você fica bom, assim, você aguenta o tranco ali. Então, muitas horas de treino, eu lembro que tipo assim, eu treinava, eu fazia os 2 treinos da manhã, acho que segunda, quarta e sexta. Aí dava quase umas 4 horas, assim, de treino. E aí, terça e quinta eu treinava de manhã, musculação, e de tarde treino de jiu-jitsu sem kimono. Então, tipo assim, eram muitas horas de treino já. Isso daí acho que já é o principal, assim, que o jiu-jitsu pode ter ajudado na corrida, de você acostumar a ficar muitas horas em atividade física. E também a parte mental do jiu-jitsu, que você tem todo um respeito para você entrar no tatame, você tem que ter um respeito com o seu mestre, com os seus parceiros de treino. Não é uma coisa que, tipo assim, não que na montanha não tenha isso, mas é que, tipo assim, é regra, você tem que seguir regras no jiu-jitsu, sabe? E tem hierarquia dentro do tatame, isso daí eu acho que é uma coisa que te deixa com uma cabeça preparada para, não, aqui é o local de treino, é sério isso aqui, entendeu? E aí, com a parte competitiva do jiu-jitsu também, auxilia muito no mental, porque é você contra outra pessoa, e assim, um tem que superar o outro ali, não é como na corrida que você tá meio que tá com outros ali, mas você tá sozinho, né? Ninguém vai estar tipo, te segurando para você não correr. No jiu-jitsu vai ter outra pessoa tentando te superar ali. Então, a cabeça tem que estar forte, assim, tem que estar firme, né? E, e eu acho que, no mais, assim, é isso, sabe? Cara, eu quero entrar bem profundo, seu treinamento, sua relação com o Chico Santos, seu treinador, seu futuro no esporte, mas vamos entrar no campeonato mesmo, mas vamos começar umas semanas antes, o ciclo de treinamento antes do campeonato que acabou de rolar na Parque Itatiaia. Como foi seu ciclo de treinamento antes? Você estava sentindo forte entrando no campeonato e você tinha talvez uns treinamentos que te deu sinais tipo, não, eu tô pronto para jogar. Então, eu acho que, tipo assim, tudo que eu tô colhendo hoje de bons resultados em corridas estão associados em questão de treino. Acho que é algo que veio lá do ano passado, assim. Tipo, porque depois do Campeonato Mundial Juvenil do ano passado, que eu fui, né? Lá, lá em Montenegro, eu voltei pro Brasil querendo treinar muito. Então eu comecei a fazer umas semanas assim, caixa grossa, sabe? Tipo, subindo muita montanha. Tinha que ser semana que chegava a 10 mil de altimetria numa semana. Então acho que isso veio me dando uma casca. E eu quebrei muito no meio do ano passado por causa disso, porque no meio de ciclo competitivo eu falei, não, vou ficar forte aqui, vou ter que, agora não vai ser uma boa hora para ter resultados, mas eu vou conseguir treinar bem, sabe? E aí deu certo, porque no final do ano passado todas as coisas que eu tava pegando eu já tava ganhando. E aí esse ano eu continuei fazendo um volume bem alto, porque eu corri Cambotes no início do ano, 45 km, então tava rodando muito, sabe? Fazia semanas com muitas e muitas horas de treinos longos assim de 6 horas na Serra dos Órgãos. Então fazia. Desculpa, só para dar uma ideia, então, de novo, não de novo, o seu quintal é isso, a gente não falou, você mora na Petrópolis, então essas montanhas, esse é o quintal aí. Mas quando você fala 6 horas, você está medindo coisas mais, quando você fala volume, você está falando mais de tempo nas feias, você está medindo pelo quilômetro ou subida? Não, são 6 horas de treino, assim, tipo, o Chico, ele passa muito meus treinos por tempo.
porque Uhum. a gente acredita, tanto eu quanto ele, que quanto mais horas você acumula, assim, de treino para ficar forte nas provas, né, mais interessante. Porque na montanha você sobe e desce toda hora, então você tem que estar treinando bastante sobe e desce. Para treinar muito isso, você passa muitas horas na montanha, não tem jeito. E então é meio que isso, assim, faz bastante quilômetro, bastante altimetria e muitas horas. E, enfim, e aí, com isso, né, acho que eu tive uma casca para quando eu entrei no meu ciclo competitivo desse ano, assim, ali em Cambotas, que eu comecei a afiar mais velocidade e tal, mas também afiando velocidade em estradão de terra, faço muito pouco tiro na rua, geralmente faço mais tiro em estradão de terra, sempre bem específico, assim, mais tiros fortes, sabe? E aí comecei a melhorar minha velocidade de plano com isso, correr em trilhas mais corríveis, em estradão de terra com subidas e descidas roladas assim. E aí isso foi afiando um ciclo bom para mim durante o ano, que eu tô conseguindo correr distâncias mais longas, igual lá a Cambotas que eu corri, fiquei em terceiro nos 45. E também tô conseguindo correr provas curtas igual essa e, tipo, e ter um bom desempenho, porque também tá tudo muito bem encaixado, sabe? Então, eu vou Cambotas, se fez a prova de 45 quilômetros aí, que eu sabia, isso foi seu primeiro, essa distância, mais perto com uma outra. O que se aprendeu com isso? E, na verdade, primeiro, por que se fez essa distância? Então, se não fez tipo 25 lá em Cambotas, por que se fez mais longo e que se aprendeu isso na volta para as distâncias mais curtas? Então, a distância mais longa ela te ensina a ter muita paciência, né? Tipo, é um jogo muito mental ali. Porque às vezes você tá forte, só que você não pode dar tudo que você tem naquele momento, sabe? Isso daí eu acho que vai sendo algo mais relevante conforme a distância vai passando. Você tem que ter cada vez mais cabeça para saber administrar quando forçar e quando segurar um pouco, sabe? Então, outro estilo de competir, porque estava acostumado a ele com prova até 35, com bastante altimetria até, mas são provas que dá para você correr rápido, né? Até 35 você desenvolve bastante. E aí muda bastante, assim. Então, você aprende a competir melhor. E eu acho que eu aprendi a competir melhor, tipo, saber estudar as pessoas ali ao longo da prova com mais cautela, sabe? Saber me estudar com melhor cautela, me conhecer mais um lado meu, sabe? Acho que foi isso o principal lastro, assim, que eu trouxe positivo de correr uma distância um pouco mais longa. Então, vamos entrar a dia da prova. Você começou sexta-feira, você fez o uphill, não o quilômetro vertical, mas essa ideia, eu acho que no fim foi 5 quilômetros total. Foi 5 quilômetros e pouquinho. Vou falar agora aqui, ó, pelo relógio. Vou falar com a exatidão aqui. A relógio do campeão aqui. O segmento do dia foi essa aqui, gente. 5.380 ali. Deu 39 minutos e 27 segundos. Não sei se dá pra ver. E perfeito. O ganho eu acho que foi 620, se eu não me engano. 620 o ganho. Então, me fala, como foi na largada? A coisa com esse campeonato, tanto para uphill quanto para o 12 quilômetros que você correu o próximo dia, tinha muitas pessoas a gente nunca viu nas trilhas. Tinha uns caras que você conhece bem, você já fez vários verticais com eles, mas tem outras pessoas que vêm da rua, pessoas que vêm do outro background, e tem uns que a única coisa que você sabe foi, porra, essa galera é rápido. Então, o que você estava pensando? O que foi seus pensamentos na largada, seu plano na largada para esse primeiro quilômetro? Então, eu não conhecia ninguém ali, tipo, assim, eu não tinha corrido muito bem. Os caras que eram rápidos ali da rua, eu não sabia quem eles eram, entendeu? E que são caras que já estão migrando aí pra montanha. Eu não sabia mesmo. Então eu só não deixei os da frente escapar. Se eu conhecesse eles, eu teria largado bem mais de boa. Teria largado mais fraco no início para poder forçar mais na trilha.
mas como ali já é uma parte que favorece muito a corrida, o início da trilha ali subindo é muito corrível, o pessoal foi muito forte, assim, do atletismo, entendeu? Eles largaram muito, muito rápido, cara. Meu pace mais rápido no quilômetro vertical foi 2,41. Foi naquela largada ali. Tipo, a velocidade mais rápida, né? Não um quilômetro mais rápido, mas a velocidade mais rápida. Pô, isso daí é sinistro numa corrida de montanha. Não precisa disso tudo, sabe? Só que eu não sabia quem eles eram, então eu falei, pô, não posso deixar eles irem embora. Se chegar lá em cima, eu me resolvo lá nas trilhas que é a trilha mais fechada e eu tenho vantagem, né? Aí foi isso que aconteceu. Acabou que chegou lá em cima, chegando no final do vertical, assim, 1 quilômetro e pouco para baixo, eu comecei a liderar. Mas antes eu deixei o Alisson ir puxando ali. Ele estava muito forte, estava fazendo muita força, mas aí teve uma hora que eu falei, não, agora eu tenho que fazer mais força ainda do que ele. E acabou que depois eu consegui administrar um ritmo bem tranquilo, não me matei mais tanto no final, até porque eu tinha prova no dia seguinte. Então aí no final eu vi que eu já tinha aberto uma boa distância, eu segurei um pouco. E aí, mas foi isso, eu já estava mentalizando a vitória desde quando me inscrevi no Brasileiro. Então, acho que esse foi um ponto bem importante também. É uma coisa que eu até falo com o Chico, que acho que ganha quem tá com mais vontade de ganhar, né? Então, tipo assim, eu não tava muito na pilha, assim, de competir e tal, mas, cara, eu pedi muito pra Deus me iluminar, assim, botar minha cabeça no lugar. Orei bastante na hora da largada, e aí eu acho que isso me focou também ali pro momento de novo, pra tudo que eu tinha treinado, e aí eu consegui desenvolver na prova do jeito que tinha que ser, sabe? Não, então, você estava em frente, início até o fim, você chegou lá em cima, seu pai estava te esperando aí, né? Uhum. E a primeira hora do fim de semana, cara, a sensação deve ser sensacional. Você acha que isso foi, porque você fez várias verticais até agora, isso foi a maior para você até agora? Maior, como assim, tipo, em questão de sentimento e tal? De sentimento. Cara, assim, não sei, porque acho que todas as corridas eu ponho meu sentimento 100% nelas, entendeu? Desde a da primeira vez que eu corri. Então, eu acho que nem se um dia, se eu tiver um resultado internacional lá fora, alguma coisa, óbvio que eu vou ficar muito feliz, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar mais feliz do que a primeira vez que eu competi, entendeu? Então, acho que eu, eu sempre levo a emoção igual para todas as provas, porque realmente não é só a disciplina e tal, tem um lado ali que a gente tem um carinho pelo, pelo esporte, entendeu? Um amor mesmo pelo esporte. Então acho que isso daí é algo que me motiva bastante, que eu sempre estou com a mesma cabeça para todas as provas. E mesmo que foi um dia pode acontecer um dia de eu ter ido mal, eu vou estar com a mesma cabeça, entendeu? Eu vou estar feliz de estar correndo, sabe? É isso. Cara, eu recebi várias perguntas para você. Eu joguei na Insta e pessoas foram respondendo aí, mas tinha várias sobre recuperação. Uhum. E eu acho que, em geral, a gente pode falar sobre recuperação, mas agora no campeonato, você tinha uma recuperação, você nem tinha 24 horas para tudo esse momento, a ficha caía que você ganhou ouro numa campeonato brasileiro e depois você tinha que ficar com calma, focar na recuperação para o próximo dia você tinha 12 quilômetros. Então, o que se fez dentro dessas 14 horas que você tinha para preparar para a próxima prova? Como você tinha um plano já feito para o Havia. momento que chegou? Então, fala, você está lá com a garrafa de água, então, hidratação foi na lista, você tinha coisas de alimentação entre os dois, você tinha coisa de massagem, o que se fez? Acho que isso daí começou no meu treino. Eu treinei para fazer isso, entendeu? Então acho que eu tava preparado para fazer isso. Meu corpo estava acostumado com isso, estava acostumado até com coisas piores, assim, sabe? Então, pô, acho que a recuperação eu consegui recuperar por isso também, porque, pô, eu sou novo, tenho 22, então meu corpo tá recuperando bem, regenera bem rápido, sabe? Mas também eu não dou mole com essas coisas, eu foco muito na minha alimentação, principalmente na semana da prova ali.
Aí de vez em quando eu como umas besteiras, assim, tipo, antes do quilômetro vertical eu tava comendo pão de mel, sabe? Mas é porque ele tem muito carboidrato e para poder aguentar os 2 dias, eu aumento muito o meu carboidrato. Então, como arroz, assim, pra caramba, sabe? Às vezes, nas últimas provas de noite, antes de largar, eu como só arroz, assim, muito carboidrato, que aquilo ali me dá muita energia. Então, isso daí também auxiliou a eu ter energia. Eu não sei se isso melhora a minha recuperação, mas eu sei que me ajuda a ter energia para os 2 dias. E hidratação, acho que é muito importante. A água, assim, tem que estar bebendo toda hora. No dia do quilômetro vertical, eu tinha bebido muita água antes e bebi bastante água depois também. E comi muito na minha janta. Isso daí me overou bastante. Mais E arroz? arroz, feijão, aí eu comi os legumes que tinham, macarrão, batata, e aí esse dia eu comi 2 pedacinhos de carne que tinha lá. Mas é porque eu tava competindo 2 dias, então foi um dia atípico. Mas se fosse só um dia de competição, eu não comeria carne. Mas aí, deixa eu ver, também E eu deitei o você máximo que eu pude. falou que seu treinamento te deixou pronto. Qual fator do seu treinamento você acha que te ajuda mais na recuperação? O facto que você faz vários back-to-backs, tipo 2 dias duros, coisas assim no seu Sim, treinamento? faço. E às vezes eu faço 2 estilos de treino duro num treino só também. Tipo assim, às vezes eu não gosto de treinar plano, não gosto. Mas eu sei que eu tenho que treinar. Então eu faço tiro em estrada de terra plana, em single track, mas todos planos assim. E depois eu vou rodar na montanha, sabe? Depois que eu termino. Aí, em vez de desaquecer ali, aí eu vou rodar. Então, tipo, e geralmente essas rodagens é rodagem que eu pego com e tal, mesmo depois de fazer muito tiro. Porque aí é rodagem forte também, mesmo após o tiro, que é as provas aqui no Brasil, principalmente, que começam muito planas e depois começam a subir, você tem que ter perna para andar forte no plano e subir forte também depois. Então, acho que se acostumar o corpo ali com a intensidade alta para prova, 2 dias de prova curta assim, é interessante, sabe? Para longas distâncias, pode ser que não seja tão interessante. Pode fazer treinos parecidos com esse, mas adaptar ali. Mas para curta, assim, acho que fazer intensidade alta e pouco intervalo entre os treinos é bem importante. E às vezes eu rodava, tipo, um dia dando tiro e o outro dia rodando forte na montanha também. E fiz simulados também, né? Para prova, isso daí ajuda também. Um dia de uphill e um dia com uma descida longa e uma subida longa. Então, acho que isso daí ajuda bastante. Então, você toca todos os assuntos de treinamento aí. Então, vamos para 12 quilômetros. 12, como eu já falei, tinha muitas pessoas que não conheceu, largando aí, tinha muitas caras de rua, muito rápido. Então, você largou, como foi a primeiro 2 quilômetros dessa prova de 12 quilômetros no campeonato? Pô, foi muito louco. O pessoal foi muito forte, cara, muito forte mesmo. Fiquei impressionado, assim, a galera correu bem rápido. Fiquei impressionado porque a gente passou os primeiros 5 quilômetros para 16 minutos e 23 segundos. E isso, apesar de estar descendo, tinha pequenas subidinhas e a trilha não era tão fluida assim, sabe? E depois o resto pegava um km na rua, que a gente passou esse 1 km para 2 minutos e 56. E os Isso KMs da foi trilha. o tamanho do grupo. Quantas pessoas a gente está falando na Ó, trilha? eu, o Rudney, o Caio, o Cavalo. Deixa eu ver mais quem tava nesse. Aí o Montenegro chegou depois também. E, e acho que só assim. Acho que E tinha isso que passaram no KM5 ali. O Montenegro nem passou no KM5 com a gente, mas depois ele pegou, assim, eu quase no vi, ele KM2. ficou mais atrás e É, tentou pegar a galera no isso. fim. Aí eu comecei a desenvolver na subida que tinha depois do KM5, era no final da descida. Aí começava a pegar um plano e subir. Aí nesse plano de subir eu comecei a liderar, aí veio o Cavalo e o Montenegro atrás, o Rudney e o Caio já começaram a ficar um pouco para trás, e aí
E eu fui liderando ali com eles. Eles chegavam perto, mas aí na hora que entrou na trilha eu comecei a desenvolver bem mais. Mas tem que me falar, depois do primeiro quilômetro, tipo, quando tipo 3:20 por quilômetro, tipo, você tinha dúvidas qualquer minuto, tipo, puxa, a gente vai manter esse ritmo para 12 quilômetros? Ok. Não, eu vou te falar que eu estava disposto a manter esse ritmo. Você é demais, cara. Então, porque quando eu vou competir, eu não vou competir para, eu quero bater o tempo da prova, não, eu vou competir para ganhar do segundo lugar, entendeu? Então, se o primeiro estiver puxando forte, então pode crer que se eu achar que ele está muito forte, eu vou fazer igual eu fiz. Eles estavam bem fortes, então eu mantinha ali uns 10 metros de distância, às vezes eu dava uns ataques. Eles pulavam os troncos assim, faziam umas curvas fazendo muita força, eu só deixava a gravidade levar, sabe? E aí eu falei. Não, pause ir, porque já tem uma lenda de você, eu não sei se você tá ligado, mas eu vi de várias pessoas que nesse primeiro 2 quilômetros você tava numa trilha, foi uma galera aí, tava começando a ficar um pouquinho engafada na trilha. E a lenda é que você pegou talvez alguma coisa você aprendeu no jiu-jitsu, talvez foi isso, mas você fez uma pula que até agora eu não entendi. Pode explicar o que aconteceu aí? É porque a trilha tinha uma pontezinha pra uma cachoeira e depois entrava na trilha, né? Aí eu falei, pô, não vai dar pra passar ninguém ali. Tinha um bolo assim de uns 8 na minha frente. Aí eu fiquei com alguns só na minha frente, porque eu fiz o seguinte: eu vi que o único lugar que dava pra passar era numa pedra no canto e ele seria o final assim da ultrapassagem que eu teria pra sair daquele bolo. Porque o Rudney e o Caio já estavam abrindo, entendeu? E aí eu falei, vai ser agora ou nunca, né? Aí eu taquei assim, pulei pra cima da pedra, fui correndo na pedra, e aí eu pulei na frente de todo mundo, ultrapassei todo mundo pulando. Aí ali eu colei nos caras da frente, entendeu? E aí, só que aí a partir daí Qual distância você pulou? Que a gente tá falando aqui? Porque não sei, eu ultrapassei uns 2 ou 3 nesse pulo. Nossa, na minha cabeça você virou Super Mario Bros. Agora, meu Deus. Tipo isso. Só que aí depois eu fiz isso, eu fui segurando mais. A galera dando uns pulos assim, fazendo as curvas, dando um jogo de corpo muito forte, eu deixava mais fluir e mantinha ele aqueles poucos metros de distância atrás, sabe? E aí chegou no asfalto, eu vi que eles fizeram muita força no asfalto também, eu tava colando ali e no mesmo ritmo, mas sem fazer tanta força, sabe? Eu vi que eu tava mais inteiro. Então, quando entrou na trilha final, que era o finalzinho do downhill, eu falei, beleza, quando pegar o plano agora eu vou passar eles. Aí eu fiz isso. Quando passou o KM5, pegou uma subidinha ali com um planinho, eu passei. Aí eu fui embora. E deu, tipo assim, deu super certo, sabe? E aí, a partir daí, depois eu vi quem vinha, eu comecei a trotar um pouco mais leve na subida quando eu vi que eu tava liderando, aí eu vi quem vinha, veio o Jorge e o Cavalo. Eu falei, vou manter aqui, vou ver se eles vão colar. Aí eles não vieram. Aí eu entrei na trilha, dei uma forçadinha, o Jorge veio junto, até o KM8 ele veio junto assim, e no KM8 eu já comecei a abrir uma distância que eu já não via mais tanto ele. E aí eu não fiz a trilha forçando tanto, mas nesse final já consegui segurar mais. E tinha uma descida assim, num plano, meio plano, meio descidinha, que aí o Jorge encostou um pouco, aí eu vi ele de novo. Mas eu tava, tipo, mais tranquilo, sabe? Não tava tão afobado ali. Se precisasse fazer força, eu faria. E aí entrou na última trilha subindo, assim, eu fui mantendo o ritmo, um ritmo bom ali. E deu pra abrir, acho que 30 segundos, não sei dele. Foi um negócio assim. Então foi uma boa prova, foi bem. Acho que ela teve uma boa constância, sabe? Eu não. Eu tava com perna se precisasse fazer mais força ainda. Então, isso foi seu segundo ouro do dia. Quero entrar, a gente falou rápido aí, o seu treinador Chico Santos, ele estava lá com você. Como foi esse momento de compartilhar com ele? E vamos entrar um pouquinho sobre sua relação com o Chico e como que é treinar com ele. Treinar com o Chico é muito maneiro, né, cara? Ele é um cara muito gente boa, acima de tudo.
e ele, assim, a gente tem metodologia de treino parecida, eu e ele, a gente gosta de treinar parecido, então encaixa muito bem. E até uma coisa que ele tava falando comigo no telefone ontem foi que eu, tipo assim, até agora eu ainda não falhei nenhum treino dele, sabe? Tipo, eu entrego tudo certinho, mas eu acho que também pra gente pensar parecido, eu gosto de treinar, tipo, eu tenho prazer de treinar, então não vai ser um negócio maçante pra mim. Mas Então, explica um pouquinho mais, o que é tão parecido nos seus a pensamentos gente com pensa Chico? muito, tipo assim, que a gente consegue desenvolver quando a gente está fazendo algo que a gente gosta. Então, tentar trazer, tipo assim, o máximo das coisas específicas que a gente vai precisar em prova, mas para algo que você gosta de treinar, você tenha prazer. Porque você não vai conseguir ali doar numa semana de muito treino. Você não vai doar 20 horas da sua semana para uma coisa que seja maçante, que você não vai gostar, entendeu? Porque você vai encher o saco. Então, você tem que conseguir, tipo, conciliar isso. Ter a diversão, mas também ter a disciplina do treino. E até qual ponto entra, tipo, academia, coisas assim? Você faz coisas com o Chico? Ou você faz coisas sozinho? Ou você faz alguma coisa? Eu tô fazendo, tipo, funcional, mas em casa mesmo, assim, tipo, mais para fortalecimento ali, para evitar lesão. Eu tenho um pezinho aqui, tenho fita, elástico e tal, mas agora eu tô fazendo treino com o Marcelo Dias. Ele é um amigo nosso, meu do Chico, lá de Niterói, e ele tá prescrevendo os treinos de força para mim. E aí, faço aqui em casa mesmo, sabe? Nada muito demais assim, só para evitar um risco de lesão, e também ajudar a conseguir manter o ritmo de treino, sabe? Já teve épocas do ano assim que eu levantei peso e tal, mas é mais de período, não é o ano inteiro. Até porque eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de treinar muitas horas na montanha, então às vezes eu fico muito cansado para treinar, levantar muito peso na academia, sabe? Então, o Chico já é um pouquinho diferente. O Chico levanta bastante peso. Ele gosta de, não sei se ele gosta, né, mas ele é firme Mas nesse. ele falou para você isso é uma coisa que ele sempre fez? Ou é uma coisa que ele faz mais agora, que ele tem mais idade e Ele mais ele não necessário? falou se antes ele fazia muito, mas, tipo assim, ele estudava educação física, já estagiou em academia, então eu acredito que já é algo que ele fazia há mais tempo, sabe? Uhum. Então, mas hoje em dia ele faz com bastante frequência. E com Chico, eu tenho que perguntar, você sabia, tipo, ele é uma lenda nas trilhas, ele é uma personagem nas trilhas quando você começou a trabalhar com ele, ou foi isso uma coisa que você foi aprendendo? Não, eu já sabia dele por causa do Ratinho. Que o Ratinho já era amigo, já, a gente mora aqui na mesma cidade, né? Aí eu conheci o Chico por causa do Ratinho. Aí eu já sabia quem ele era já, e ele também já sabia quem eu era, porque eu sempre tava com o Ratinho, e o Chico, ele é um cara que ele faz questão de estar muito próximo aos alunos dele. Então, na época, ele era muito próximo aos atletas, né? Ele era muito próximo ao Ratinho. Então, e como eu e o Ratinho sempre tava junto, então eu sempre não tava no assunto, de vez em quando via o Chico, sim, sabe? Aí, é isso. Ele até Catas Altas, que eu vou participar essa semana, a primeira vez que eu vi foi ele que desenrolou ali a inscrição para mim. E eu ainda nem treinava com ele nessa época. A gente vai voltar falando sobre, a gente vai fechar falando sobre Caldas Altas, eu acho, mas essa coisa, o Ratinho, você falou, é um outro corredor, mas eu acho que é um pouquinho mais velho do que você, né? A mesma idade. O Ratinho. E assim, a amizade com o Ratinho, então, é bom ter esse tipo de pessoa para treinar com você, relação com o Chico. Pode falar um pouquinho sobre essa. Parece que você tem muito esse amor quase. Eu não sei se você conhece esse termo, tipo dirtbag. A dirtbag é aquela cara que eu vou para as trilhas, eu não vou gastar tanto dinheiro, não vai ser alguma coisa chique, mas eu preciso a trilha na veia, sabe? Eu preciso disso. Vou pegar a mochila e vou para a montanha. E vou passar
quantos dias eu consigo, sabe? É mais possível. Parece que você e essa galera tem muito isso dentro, mas da mesma hora você tem muito essa ideia de ciência também. Você vai fazer o VO2 Max, você vai experimentar coisas. Qual lado está te mais puxando agora mesmo? Esse amor, a paixão para a montanha ou a paixão pura de melhorar sua performance no lado de ciência? Então, o Ratinho e o Chico, a gente tem muito essa parada, assim, de pega, fica vários dias acampado, assim, do nada, e fica só treinando lá no meio do mato, cozinhando no fogareiro, comendo ali o que dá, entendeu? Sem nada muito demais. Aí fica uns dias lá e daqui a pouco volta pra casa, assim. Isso é bem normal. Ou se não, pega a bike, vai dar um rolezão, aí volta no outro dia também, entendeu? Mas também, como acho que, tipo assim, onde que essas duas coisas se ligam? O lado de querer a performance e a paixão pela montanha. Que você começa a enxergar que você pode trabalhar com coisas que estão ligadas ao esporte, e não só sendo atleta, mas viver ali do esporte como profissional de educação física ou qualquer outra, um guia de montanha, qualquer coisa que seja. Você consegue trabalhar com esse tipo de coisa e vai ser algo possibilitado que o esporte vai abrir portas, sendo um atleta, entendeu? Então, tipo assim, você consegue estar exercendo sua paixão para, de alguma maneira, você poder viver dela também. E a maneira que eu encontrei como isso, que eu almejo, né, um dia, é conseguir ser um atleta profissional, então conseguir realmente trabalhar ali com o meu esporte, para fazer o que eu amo. E para fazer o que eu amo, eu também tenho que ter a disciplina ali de estar aliado com a ciência dos treinamentos, essas coisas. Porque não adianta também eu só correr na montanha e não me dedicar no treino ali, não querer, talvez, igual eu estou fazendo agora a faculdade de educação física, não querer cair para esse lado também e ter que trabalhar numa coisa que é completamente fora disso, entendeu? Se eu tenho a oportunidade de poder me dedicar a trabalhar com isso, por que eu não posso tentar, entendeu? Para exercer melhor ainda o que eu gosto de fazer, o que eu tenho paixão de fazer. Cara, então, vamos ficar um pouquinho com isso, a profissão. E acho que você falou muito, muito legal aí, essa ideia, tipo, ok, eu quero uma profissão que vai me deixar nas trilhas, vai me deixar por volta das coisas que eu amo. Mas com sua idade, o jeito que o esporte está crescendo, que se está vendo na ideia de, nossa, dá para pelo menos uns anos vir profissional de correr? Que se está pensando nesse sentido? Eu penso muito no exterior, né? Lá fora, aqui do Brasil, tipo assim, eu acredito que um dia, eu espero que isso aconteça, né? Tenham corredores brasileiros que tenham competições em maior parte do ano no Brasil e consigam viver do esporte, sabe? Não sei quanto tempo isso vai demorar, porque o esporte está, assim, ainda amador de certa forma, mas está crescendo bastante, sabe? Eu acho que faz parte dos atletas também mostrarem o quanto o esporte pode ser profissional, sabe? Então o atleta tem que mostrar seu profissionalismo. Mas aí eu olho mais pro lado do exterior para um dia eu conseguir chegar no nível da galera lá de fora, né? E aí tem muito chão pela frente, tipo, isso não é nada fácil, com certeza, mas quem sabe, se eu tenho a oportunidade de tentar, né? Eu posso tentar, porque eu sou novo ainda. E tem muita gente aqui no Brasil que é muito boa, mas que já começou com um pouco mais de idade. E é difícil disputar com a galera lá de fora porque eles começam a esquiar com 5 anos. Então, realmente a idade influencia muito. E já que eu sou novo, estou inserido na montanha desde novo, já tenho essa cultura na minha vida desde pequeno, acho que é importante eu almejar as coisas, tipo assim, um dia conseguir morar lá fora e ser atleta por alguma marca, alguma coisa do tipo, assim. Então, você já está trabalhando com as marcas, então você pode entrar, se quiser, quais marcas,
Mas o que você está aprendendo com essa idade de esse jogo? Porque até fora tem poucos atletas de trilha vivendo só de ganhar provas. Eles têm que aprender esse jogo de redes sociais, como criar conteúdo, como criar uma parceria com uma marca onde você está oferecendo valor que é mais do que só eu sou campeão de prova, ganhei ouro, mas na mesma hora eu tenho que mostrar minha personalidade. A maioria das atletas que está vivendo de trilha fora está achando esse caminho. E o percentagem maior está fazendo o que você falou, virando treinador, estudando coisas parecidas, tipo, que tem uma relação com o esporte. Então, o que você está aprendendo já esse último ano, trabalhando com marcas, você está usando o boné de Mambora, você está no time de Mambora, o que você está aprendendo, quais dicas você tem para outros jovens entrando agora? Então, acho que antes de tudo, se você quer aparecer como um atleta mesmo, assim, tal, você tem que ser bem profissional no que você faz. Não estou dizendo que eu sou, eu estou aprendendo ainda, mas eu estou disposto a aprender, entendeu? A gente está aqui para aprender, então acho que isso daí é para tudo na vida. E por mais que um dia eu possa crescer mais dentro do esporte, eu vou ser um eterno aprendiz. Então acho que a gente sempre tem que estar aberto a isso. Mas tentar ser o máximo profissional, tipo, mostrar sua dedicação pelo esporte, mostrar sua personalidade nas provas, assim. Então, a Bruna, da Mambora, até trocou uma ideia comigo sobre isso lá no Training Camp do Chico. Eu acho que abriu bastante meu olho para isso, sabe? Terminou o Training Camp, a gente sentou lá na mesa, ficou um tempo lá conversando, assim, só sobre isso, sabe? Então, acho que o máximo de experiência que a gente puder acumular é o melhor. E aí também, junto a isso, junto a você ser um atleta bem profissional, assim, tipo, você também agora, hoje em dia, tem a questão das mídias ali, né? Acho que tem que ser bem ativo nessa parte também, porque não tem como, tipo, não tem outro caminho, sabe? Por mais que você ganhe um monte de prova, você pode ver os maiores atletas do mundo aí, eles têm a rede social ativa deles lá, tipo, podem não estar postando todo dia, não sei o quê, mas sempre estão ativos, sempre estão com conteúdo em dia ali, atualizados. E são muito poucos que não têm. E assim, tô tentando postar um pouco mais no Instagram. Hoje eu postei até um vídeo no YouTube, foi o primeiro vídeo no YouTube que eu postei sobre o brasileiro, filmei minha ida para lá. Legal. E eu acho que isso daí é legal de fazer, sabe? E até para mostrar para as pessoas também o que você faz. Então, tipo, a mídia pode ser uma coisa legal também. Não precisa ser algo maçante, tipo assim, tem que postar aqui só porque as marcas precisam me ver. Não, não é isso. Você pode tipo, fazer um conteúdo que você goste. Nesse sentido, pode falar quais inspirações você pega, e nem tem que ser de corrida de trilha, mas quais, vamos falar, influencers no mundo de esportes você gosta de seguir? E qual tipo de conteúdo você gosta de consumir? Eu sempre gostei muito de todos os esportes de montanha, de acompanhar isso, né? Então, eu acompanho aí escaladores, a galera do mountain bike, a galera do downhill. Eu gosto de vários tipos, assim, de vídeo que, tipo assim, cada um de um jeito, sabe? Eu gosto muito, tipo assim, dos vlogs dos atletas, assim, tipo, igual da Sarah Alonso, que ela tem lá, ela tá começando a postar no YouTube, ela tá ganhando um monte de coisa esse ano e tá documentando tudo, tá botando isso de graça pra todo mundo ver no YouTube o que ela faz, entendeu? Pô, isso daí é muito maneiro. Mas também eu gosto de uns conteúdos, tipo assim, um pouco mais igual o Killian tinha na Salomon TV, que era o Killian's Cast. E aí ele fazia... Pô, aquilo lá é muito maneiro, assim. E tem o Henrique Vancini da Bike, que é aqui de Petrópolis. Ele é campeão mundial de cross country. E ele tem uma série lá que... Pô, esqueci o nome. Ele vai pegando recorde de vários lugares, assim, com a bike. Ele já fez pular no Parque Nacional do Itatiaia, de subida da serra até a portaria lá. Ele tem várias coisas assim. Tem o Pico da Caledônia, que são 6 km de rua com quase 1.000 de altimetria, se não me engano.
Então, pô, e ele pega o recorde de todos os lugares, sabe? E acho isso bem maneiro, assim, bem irado. Cara, a gente falou sobre Chico, Ratinho, seu amigo aí, corredor fenomenal também. Pode falar um pouquinho sobre. Você falou um pouquinho sobre sua família, mas entra um pouquinho mais a importância da sua família. Eu sempre tô, qualquer chegada, eu tô aí te esperando. Eu tô esperando com seu pai tá perto, sua mãe tá perto. Pode falar um pouquinho sobre o apoio da sua família nessa jornada? Então, vou falar um pouco da minha família e depois vou falar um pouco do Ratinho também, que você trouxe o assunto dele. Não só do Ratinho, mas dos amigos em geral. A minha família, tipo assim, sempre foi, a gente como diz, né, unha e dedo. Todo mundo aqui é muito agarrado, tanto dos dois lados da família. Tanto do lado do meu pai, quanto do lado da minha mãe, todo mundo aqui é bem próximo. Então a gente é como se fosse um só. Então, todo mundo é bem presente no dia a dia de todo mundo. A gente sempre está conversando, sempre está sentando à mesa junto. Todas as decisões que a gente toma, até pessoais, a gente sempre está conversando um com o outro. Então, a família, a rede de apoio, que é a primeira, é a família, eu acho que é super importante. Para mim, eles, pô, assim, é uma coisa sensacional, entendeu? Eles me dão muita força. Graças a Deus eu tenho minha família aí com saúde, forte para estar junto comigo. E, e é isso, sabe? Eles sempre vão estar vibrando mais do que eu. Eu tipo assim, igual no brasileiro, eu nem cheguei comemorando tanto e tal, mas meu pai tava doido assim comigo. O Chico no primeiro dia, o Pedro, que fez as imagens de drone, falou que, pô, o Chico ficou rodando no meio do evento, assim, pulando, gritando que eu tava feliz que eu tinha ganhado o Up Hill, porque ele viu ao vivo no telão lá, né? E no 12 km ele também tava me esperando no final de uma trilha, assim, tipo, saía da trilha, entrava na estrada de terra, ele tava parado ali, entendeu? E ele não esperava que fosse eu que ia sair em primeiro ali, ele pensou que outra pessoa ia sair na minha frente, que eu ia pegar no final. E aí eu saí em primeiro, pô, ele começou a gritar assim, não sei o quê, ficou maluco já. Foi maneiro isso. Então, tipo, sempre tem uma rede de apoio ali comigo, sabe? E aí entra também a questão dos meus amigos, minhas amizades. Eu conheço bastante gente, assim, e tal, tem muitas pessoas que eu posso chamar de amigo, mas tem sempre aqueles que são, pô, fechamento mesmo, sabe? E é aquela galera que eu sei que eu posso contar. Isso daí também é muito importante e eles também eu considero minha família. E, pô, e é isso, ter amigos como o Ratinho, por exemplo, para treinar às vezes, fazer umas doideiras, igual a gente fez umas semanas atrás, a gente foi conquistar um pico que a gente ainda não tinha subido aí, pô, atravessando um monte de mato, entendeu? Então, ter pessoas que podem fazer essas coisas juntos, assim, como o Ratinho, Chico e outros, é muito maneiro. Cara, pode falar um pouquinho sobre o resto desse ano? Então, o Mundial está no calendário. Quem mais está olhando? E, na verdade, vamos entrar. Você vai para o Mundial mesmo? Porque agora primeiro lugar, você ganha o CBA vai pagar. Não, para sua distância, não, desculpa. É sua distância de short e de long. Eu Então, acho que, isso significa que você precisa de verbas. Então, como vai ser esse processo? Você vai entrar na vaquinha, você vai atrás de apoio? Como vai ser esse caminho, essa jornada para chegar, só para largar na Mundial para você? então, eu acho que lá fora, todo mundo falou isso, né? Que, tipo, eles só não iam custear a passagem de avião para meia distância, mas que a hospedagem e alimentação eles dariam lá, entendeu? Então isso daí já alivia bastante. E eu teria custo com a passagem de avião, mas com isso daí eu já vou me esquematizar. Tem os trabalhos de guia aí pela frente, entendeu? Então vai dar para guardar uma graninha. Vou tentar algo, sei lá, com a prefeitura aqui da cidade também, vai que eu posso conseguir alguma coisa. Tem uns produtos aqui em casa que eu ganhei de provas, mas que eu nunca usei, que estão parados aqui, que eu estou pensando em rifar, porque são bem legais. Então, qualquer coisa que estiver ajudando ali para levantar uma grana. Não queria muito fazer vaquinha esse ano, sabe?
eu acho que dá para levantar grana de outras formas, sabe? Eu acho que se alguém tiver dinheiro para ajudar, assim, pode ajudar alguém que precisa realmente para uma coisa mais importante, entendeu? Pode doar para alguma vaquinha de alguém que está precisando de um remédio, alguma coisa dessa. Eu acho, bom, pelo menos eu penso assim. Eu fiquei pensando muito assim quando eu fiz a vaquinha do ano passado para o Mundial de Skyrunning. Acho que a gente, tipo assim, beleza, correr é muito importante, é algo que eu quero como minha profissão. Vai ser muito legal se alguém chegar e quiser me ajudar, mas tem coisas mais importantes que, entendeu? Que podem ser mais relevantes, entendeu? Do que me ajudar a viajar, por exemplo. Isso é algo importante para mim, entendeu? É importante para mim, importante para minha família, mas acho que tem gente que talvez isso não vai fazer tanta diferença, assim, sabe? Então, eu acho que eu tenho que meio que correr atrás, assim, sabe? E, Eu entendo o que você está sim. falando. Eu pessoalmente eu sinto isso também, né? Tipo, porra, eu vou perguntar para pessoas me dar dinheiro para viajar quando, vamos falar sinceramente, a gente mora num país que tem muitos outros problemas um pouquinho mais graves. Mas na mesma hora, sua história é uma coisa de inspiração. Então, meio voltando a essa coisa de trabalhar com marcas, tanto quanto tipo com pessoas individuais, você está entregando valor para pessoas também. Então, eu sei pessoas talvez que têm a oportunidade de ter um pouquinho mais na vida, mas quer ver essa próxima geração de corredores nas trilhas ter sucesso. Eu acho que é uma oportunidade para pessoas investir no futuro das trilhas também. Sim, Então, sim. eu entendo o que você está falando, porque eu penso, para mim mesmo, Roger, eu penso assim. Uhum, sim. Mas Roger, quer contribuir para a sua viagem também. Não, não, Então, eu tem super esse lado entendo, super também. entendo. Então, não fica com vergonha de perguntar também. Aham. Não, eu super entendo. E eu, tipo assim, eu deixo aberto para quem quiser me ajudar, assim, tipo, com algum tipo de dinheiro, alguma coisa assim, para poder viajar, pô, vai ser super bem-vindo, sabe? Mas esse ano não foi não foi a primeira coisa que eu pensei, entendeu? Eu, tipo assim, porque tudo eu faço, tipo assim, beleza, eu tenho muita gente ao meu redor, assim, por exemplo, nos treinos eu tenho o Chico, meu treinador, mas vou ter que depender de mim para ir lá e realizar o treino, entendeu? Aqui eu moro com os meus pais no momento aqui. Tô na casa deles, mas não é por isso que eu tenho que ficar parado sem buscar uma maneira de, tipo assim, ter um retorno financeiro, entendeu? Então tem que buscar trabalho, tem que estudar, sabe? Então acho que essa foi a primeira mentalidade que eu tive, porque você tem que, se você tem oportunidade, tem que correr atrás do seu, entendeu? Porque tem gente que, pô, às vezes, cara, o cara tem que trabalhar muito por dia, assim, porque tem que se sustentar, não mora sozinho, entendeu? Tá ali numa dificuldade, tá apertado, e não tem oportunidade de fazer o que eu tô fazendo, sabe? Então, que é poder me dedicar a alguma coisa que eu gosto, sem, de boa, assim. E eu pensei muito assim, tipo, tentar por mim mesmo, entendeu? E se, pô, for pra ter alguém que pague uma passagem, tipo assim, dê muito dinheiro numa passagem, que seja algo, tipo assim, relacionado, por exemplo, à prefeitura e tal, que tecnicamente vai fazer isso pro atleta. Cara, próximo na calendário agora tá chegando um dia. Depois do nosso bate-papo aqui, a gente vai encerrar aqui. Você vai pegar o ônibus, passar a noite no ônibus para chegar em Belo Horizonte, onde eu estou agora. Mas você vai passar pouco tempo em Belo Horizonte, você vai diretamente para Caldas Altas. Vertical, como você falou, um dos primeiros provas que você fez como competição com o Chico foi 2 ou 3 anos atrás? Foi 2022 ou Foi 2023? 2 anos atrás. E eu lembro esse dia, eu estava lá para assistir a chegada, o Oslani, meu grande amigo, estava aí, e esse jovem chamado Bruno, treinando com Chico, chegou no segundo lugar esse dia. Agora você está voltando para o mesmo lugar. Pode falar um pouquinho entre essas largadas, esses últimos anos, o que você aprendeu? Como você está entrando Caldas Altas agora, a Bruno agora? E quem foi a Bruno de uns anos atrás largando aí? Show. Como é diferente? Beleza.
Então, há 2 anos atrás, quando eu fui lá, eu ainda não treinava com o Chico, mas eu já me conhecia por causa do ratinho do Jonathan, e aí ele me deu a inscrição porque os meninos tinham falado sobre mim e tal, e meu pai que levou os dois, entendeu? Então, levou nós três, né? E aí a gente foi todo mundo junto, e, e aí o Chico me deu a oportunidade de correr lá, porque ele conhecia o organizador da prova, o Marcos. E foi uma experiência bem legal para mim, sabe? Porque foi a primeira prova que eu tinha corrido que era montanha, montanha mesmo, assim. Antes só pegava montanha mesmo aqui em casa, mas eu nunca tinha corrido uma prova ainda que tivesse aquele perfil de montanha. Porque as provas às vezes não tem, sabe? Não é todas as provas que tem. Eu corri mais prova de trail, não era sky, né? Aí é diferente um pouco. E aí eu acho que diferença em mim nesses anos aí, eu acho que quando eu comecei a competir ali, a corrida era algo muito mais físico e hoje em dia é muito mais mental. É muito mais mental e espiritual. Então, igual eu falei lá com o Wanderson. No segundo dia, tipo, eu tava com pilha de querer ganhar, sabe? Tava lá no Brasileiro agora. Mas eu não tava, tipo, tão revigorado, assim. Não tava me sentindo no 100%. Só que aí eu pedi pra Deus e, cara, eu acho que ali mexendo com o lado espiritual e unindo o mental a isso, você consegue encaixar no mindset que você precisa. Então, eu acho que a corrida passou a ser algo muito mais que passa do físico para mim, nesses 2 anos. E toda vez que eu vou competir, é isso. É muito mais sobre estudar você mesmo, sentir como é que você está na prova, estudar seus adversários durante a prova, e, e é isso. Bruno, foi espetacular te conhecer um pouquinho melhor. Você não é o futuro, você é o presente das trilhas. Mas eu falei para alguém durante o fim de semana, daqui a uns anos você vai correr mais distância. Se quiser, você vai aumentar a distância e você vai ser o rei das ultras também. Mas esses próximos 10 anos, eu acho que o palco é seu. Então, muito obrigado para compartilhar a sua história. Sem dúvida, você vai aparecer de volta no outro lado no futuro, se quiser. Mas, cara, boas trilhas em frente. Boa sorte esse fim de semana nas Caldas Altas. E a Mundial, a gente está torcendo. Todo o Brasil está torcendo para você, irmão. Beleza, obrigadão, Roger. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Valeu aí por ter aberto esse espaço aí, por ser um dos incentivadores a ajudar a repercutir o esporte. Pô, valeu de verdade. Espero que todo mundo aí que veja o podcast curta bastante. Nossa, mais um episódio do outro lado. Você chegou aqui. Muito obrigado. Você acabou de correr uma ultra. Fazer uma ultra no outro lado com a gente. Muito obrigado por essa viagem junto, gente. Aqui, quem vai seguindo o podcast sabe, esse é um projeto de paixão de mim. Mas se quiser apoiar, ajuda demais. É meu hobby, mas eu gasto meu próprio dinheiro com esse treino aqui. Se quiser apoiar o podcast, mas receber coisas boas na sua própria vida, vou te dar umas opções. A primeira coisa que pode fazer vai custar nada. Dá um likezinho, manda um episódio para amigo e compartilhar o podcast. O crescimento ajuda demais com o podcast. Pode compartilhar na Insta, nos stories de você. Não, pode me marcar. Grande prazer ver pessoas marcando o outro lado na Insta e espalhando as coisas que a gente está falando aqui. Então, outros jeitos, gente, você pode comprar suas coisas pelo Houseway com o código o outro lado, você vai receber um desconto e eles vão apoiando o podcast, a gente boa lá, a Luciana, que viajou outro dia no outro lado, vai apoiando o podcast também. E mais um jeito, participar no clã ancestral. E, gente, no fim, eu só quero para você participar. Então, me manda ideias, me manda o que você está pensando. Se gostou, se não gostou desse episódio, se tem ideias de outros episódios. Eu quero entender como você está crescendo na sua própria jornada com saúde. Então,
Pode me achar na Insta, pode me achar aqui no YouTube, no Spotify, deixa uma mensagem para mim. E, gente, vamos juntos. Trilhas boas e montanhas te esperando. Vamos em frente.